acaba absorvendo esse custo, mas ele pode ser prejudicial no futuro, quando o empresário vê o tamanho da conta que ele vai acabar pagando por suportar esse custo que, dependendo do seu volume de vendas, ele pode representar um custo bem alto para a empresa. Com as dicas dadas pelo Dr. José Antenor, você poderá resolver o dilema que muitas empresas passam ao cobrarem por serviços antes gratuitos e ainda encontrar maneiras de buscar lucros com outros serviços. No mês de maio, o Tribunal Superior do Trabalho anunciou diversas alterações nas relações trabalhistas do Brasil. No programa de hoje, o Dr. Piraci Oliveira volta a tratar do assunto e traz mais detalhes a você. Separamos, em adição ao programa anterior, 2 itens para tratarmos de maneira superficial, mas que já trazem alguma repercussão de ordem prática. O primeiro deles é o adicional de periculosidade, alterado pela súmula 364. Desde 2002, havia uma súmula anterior, uma redação anterior, pelo qual era possível o empregador pagar proporcionalmente o adicional de periculosidade se houvesse acordo coletivo e prova de que o empregado ficou em contato com a área elétrica, por exemplo, de maneira intermitente. Então, era possível fazer-se a proporcionalização dos pagamentos, desde que houvesse previsão em acordo coletivo e prova de fiscalização. Essa possibilidade foi excluída com a nova redação da súmula, o que nos leva a entender, então, que a proporção de pagamento de periculosidade não mais será possível. E aqui ficam as perguntas. Como é que se dará o andamento dos casos que estão ocorrendo e se baseiam em acordos coletivos vigentes? Indaga-se isso porque o TST, ao analisar eventual dissídio coletivo, tornará nula cláusulas que proporcionalizam o pagamento da periculosidade, tendo em vista que uma nova súmula disciplinou a matéria em outro sentido. Isso traz, como se vê, enorme insegurança jurídica, que, por sua vez, é tratada no artigo 5º da Constituição, que defende o ato jurídico perfeito. De um lado, nós temos uma convenção coletiva permitindo a proporção, e de outro, uma súmula dando conta de aquilo é ilegal. De um lado, o ato jurídico perfeito, gerado no momento em que a regulamentação permitia, e nesse momento a impossibilidade dele existir. Gera-se insegurança e o assunto ainda não está plenamente normatizado e regulamentado. Muito bem. Outro item de relevância separado para esse programa é a responsabilidade subsidiária tratada na antiga súmula 331. No passado, havia a redação da súmula 331 que não contemplava o item 5. A nova redação do TST inseriu o item 5, que trata exclusivamente da exclusão de responsabilidade da administração pública, direta ou indireta. De hora em diante, entes da administração pública, e o que mais nos importa é a administração indireta, se fiscalizarem os seus contratados, se fiscalizarem os empreiteiros, aqueles que prestam serviços, jamais poderão vir a ser responsabilizados subsidiariamente por encargos trabalhistas. Já há julgados nesse sentido, como por exemplo o da Petrobras. Então a Petrobras, quando contrata um empreiteiro, antes de maio de 2011, poderia ser responsabilizada subsidiariamente por eventual inadimplemento de obrigação trabalhista. De hora em diante, isso não mais poderá acontecer, desde que, obviamente, houver prova de fiscalização. Portanto, o ente público, fiscalizando o cumprimento da regra trabalhista, exime-se de qualquer corresponsabilidade. Evidentemente que há um prejuízo para os reclamantes. Nesse primeiro julgado que existiu, era uma empresa de engenharia, o reclamante deixou de ter a Petrobras como co-garantidora dessa obrigação. Como se vê, são alterações profundas que passaram a viger desde maio do último ano. Você sabia que a urna eletrônica foi criada e desenvolvida no Brasil, tornando nossa apuração de votos exemplo para todos os países?
Se somos respeitados em todo o mundo, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece e seu emprego permanece. Uma campanha simples, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Fundada em 1985, a empresa fabrica os mais variados tipos de equipamentos que vão desde o setor automotivo até terminais de consulta e caixas eletrônicos. Atualmente nós estamos fazendo peças para a reforma do metrô, mas já fizemos móveis, lustres, peças decorativas, peças estruturais, qualquer componente de máquina, qualquer peça em fiberglass a gente faz. A empresa dedica-se de corpo e alma na fabricação dos equipamentos. Acompanham desde o projeto até a instalação para os clientes. A coisa começou, nós fizemos um carro, isso há muito tempo atrás, e um autocross, e precisava fazer uma carroceria para esse autocross. E aí acabamos decidindo pelo material, e como demorou muito tempo para fazer, a gente teve muito contato com a pessoa que estava fazendo, achamos interessante o processo e resolvemos investir nisso, e a coisa deu certo, né? Estamos até hoje no mercado. Naquele tempo era muito difícil conseguir materiais e técnicas, né? A coisa era feita muito artesanalmente, era muito rústico, né? Então nós buscamos sempre procurar novas tecnologias, e o que era muito difícil. Hoje a coisa está um pouco mais fácil, mas a gente continua sempre investindo, buscando novas técnicas, novas tecnologias para sempre aperfeiçoar o produto. O motivo de orgulho do empresário é pelo fato de ser uma empresa de pequeno porte e que possui uma cartela de grandes clientes. Normalmente a gente recebe o projeto pronto, já um projeto definido, com cor, com acabamento, com montagem, tudo. Aí a gente executa exatamente assim. Mas já recebemos projetos em que o cliente tinha uma ideia, mas não sabia exatamente o que fazer. Então nós opinamos bastante. E já recebemos projetos que o cliente tinha um esboço só. E nós que desenvolvemos praticamente o produto inteiro, né? Você acaba de conhecer a uma empresa que se dedica ao trabalho e desenvolvimento do nosso país. Confira agora a mais uma entrevista no programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. O nosso convidado de hoje é o Dr. Roberto Moreno, vice-presidente da APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu estar aqui, estou à disposição para tentar minimizar um pouquinho o meu pequeno supermercadista e formar um pouco de bom do que nós temos aqui para ele. Que bom, muito obrigado. Roberto, muito se fala de supermercado. Mas eu tenho certeza que deve existir desafios gigantescos na área que a sua associação coordena, preside e trabalha. Vamos começar com a pressão do sanduíche. Você está no meio do consumidor, opinião pública, pressão de preço e a própria rede de supermercado que tem que ganhar dinheiro e os empresários. Como é que é essa pressão e como é que a APAS administra isso? A APAS administra orientando o supermercadista, principalmente o pequeno e o médio. O nosso foco são exatamente para os pequenos e médios supermercadistas, fornecendo dados e subsídios para que ele consiga cada vez mais ter um número menor de custo da sua operação. Isto é, criamos cartilhas. Temos agora uma cartilha onde ele vai orientar o supermercadista a ruptura da mercadoria que ele compra, como ele vai dispor dessa mercadoria, como é que ele vai guardar e armazenar. Isso já ajuda muito no dia a dia para que ele possa baratear o preço. A APAS criou várias centrais de compras. Essas centrais de compras se unem vários supermercadistas, pequenos e médios, para que tenham volume e que possam comprar o produto do meu fornecedor por um preço bem menor. E, finalmente, nós brigamos muito com o governo. A nossa carga tributária é muito